Boa noite a todos, boa noite a todos, todas. Este é o primeiro dos três lives que vamos a dedicar ao livro Don Quixote, visto pelos artistas brasileiros Portinari, Drummond de Andrade e Norberto Macedo. Como vocês sabem, este livro, bom, eu vou explicar depois a gestão deste livro, mas comunicar também a vocês que por problemas imprevistos, o João Cândido Portinari, o filho do pintor, não vai poder assistir ao live, que lamenta muitíssimo sua falta de assistência, mas surgiu um problema que não pude solventar. E aí vamos então manter a conversa Ana Maria Machado e eu sobre essa linda relação entre Don Quixote e Portinari, não é? É o grande personagem da história da literatura, surgido na Espanha e mais universal, e Portinari, nascido na Itália, mas um pintor brasileiro universal também. Em primeiro lugar, eu queria apresentar a Ana Maria Machado, que vai estar conosco neste live. Ana Maria é uma pessoa já muito conhecida no Brasil, na Europa. Eu acho que é complicado apresentar porque todo mundo conhece ela, mas devo dizer várias coisas. Uma que já ganhou 3 jabutis e também o Prêmio Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras, para o conjunto de sua obra. Tem publicado 10 romances, 11 livros de ensaio e numerosos livros infantis juvenis, tanto que chega a publicar mais de 100 livros. Ele tem a medalha Hans Christian Andersen e Prêmio das Américas de Cuba, Prêmio Claus da Holanda, e foi presidenta da Academia Brasileira de Letras no período entre 2012 e 2013. Eu lembro que nessa época, nós juntos em Madrid, fomos a visitar a Real Academia Espanhola, onde tivemos um almoço lá com José Manuel Blecua, que era então o diretor da RAE, e com Darío Villanueva, e foi uma coisa maravilhosa esse encontro entre os dois presidentes das duas academias, a brasileira e a espanhola. E também, recentemente, voltei a estar com Ana Maria vai lembrar, nesse seminário internacional que organizou a Universidade de Salamanca, a obra de Ana Maria Machado, lá no mês de abril. Quer dizer, já na Espanha, Ana Maria Machado é uma figura significativa das letras brasileiras e, aliás, também eu devo dizer que a carreira de Ana Maria começou justamente com a pintura. E ela estudou no Museu de Arte Moderna do Rio, em Nova York, e realizou diversas exposições, tanto individuais como coletivas, antes de dedicar definitivamente à literatura e seguir aos ensinos de Roland Barthes. Mas, em princípio, não acho que tenha uma pessoa melhor para falar de Portinari, a exceção do filho de João Cândido, que tem todos os dados e como filho do grande pintor tem todas as referências, mas, dada a ausência de João Cândido, acho que a pessoa que melhor pode falar de Portinari é Ana Maria Machado. Como sabem, o livro sobre o qual vamos apresentar este live é um livro que tem uma história muito significativa, e é a seguinte: em 1953, o editor José Olímpio encarga a Portinari as ilustrações de Don Quixote para fazer um livro que ele queria fazer, um Don Quixote ilustrado por Portinari. Mas na época o pintor estava trabalhando nos painéis Guerra e Paz, que foi um encargo para Nova York, para a sede da ONU em Nova York. E nesses anos, Portinari está lutando contra um câncer de pulmão pela intoxicação do material de chumbo que ele usava para sua pintura. Então, só quando terminou essas obras de Guerra e Paz, Portinari pudo se dedicar a fazer esses 21 desenhos que compõem o livro e que foram feitos com lápis de cor. Como afinal o José Olímpio desistiu do projeto,
foi a Fundação Raimundo Ottoni de Castro Maia, que hoje representa os museus Castro Maia, que decidiu imprimir os desenhos de Portinari, mas para que não sejam os desenhos sozinhos, decidiu encargar ao poeta, que então é o poeta mais importante e mais conhecido do Rio de Janeiro, Carlos Drummond de Andrade, que no ano de 1972 cumpria 70 anos, que escrevesse um poema para cada um dos desenhos. E com essa edição dos desenhos, mais os poemas de Portinari, se editou essa primeira edição do livro. Esta não é uma segunda edição, sino outra edição original, porque nesta edição que publicamos junto com o projeto Portinari e os museus Castro Maia, introduzimos também as 12 peças, as 21 peças, desculpem, musicais do maestro Norberto Macedo, chamada Suite Don Quixote, feita para violão clássico, e que trataremos depois na terceira live, justamente estudando essas peças musicais que se enlaçam justamente com os poemas de Drummond e se enlaçam com os desenhos de Portinari para deixar um rastro artístico nas três linhas da arte, música, plástica e literatura que seria a estela, não é? A linha de Don Quixote. Bom, isto aqui simplesmente para apresentar tanto a Ana Maria Machado como o livro. Então, eu gostaria de conversar com a Ana Maria e perguntar a Ana Maria, primeiro que ela que conhece o livro, qual é a opinião do livro e também qual é a sua opinião da figura de Don Quixote e de Sancho Panza, e sim, aí também de Cervantes, claro. Ana Maria, como vocês sabem, publicou um livro que se chama O Cavaleiro do Sono, glosando justamente essas duas figuras, um livro que é uma beleza de livro que aconselho a todos vocês, não é? E que está ilustrado também com os desenhos de Portinari. Então, já deixo a palavra com você, Ana Maria. Boa noite a todos, é uma alegria estar aqui. Espero que não haja queda dessa energia de novo, porque quando nós estávamos nos preparando já houve uma interrupção, mas acho que vamos conseguir agora. Quando o Antônio Maura me convidou, o meu primeiro impulso foi dizer, mas por que eu, aqui em tão ilustre companhia? Claro, pelo livro Cavaleiro do Sonho. Mas eu acho que eu aceitei também pela emoção, pelo afeto, pelo carinho que me liga e que me entrelaça a esses artistas todos, a Cervantes, a Drummond, a Portinari. E eu acho que é a partir desse carinho, desse afeto por essas obras que eu falo. Primeiro do Drummond, que é meu poeta de coração, o que fala por mim. Tivemos, ao longo da vida, dos últimos anos da vida dele, uma amizade delicada, sem muito convívio, bem seguindo uma coisa que ele dizia, que o segredo e a arte do bem viver estão numa fuga relativa e numa não muito estouvada confraternização. Então, nós confraternizamos sem ser muito estouvados. Eu o visitei algumas vezes, nós trocamos uma dúzia de cartas, 10 ou 12 cartas, mas falávamos muito por telefone. E então tinha essa ligação primeira com Drummond, assim, e é o meu poeta, e eu quis aceitar por homenagem a ele. Mas também por uma homenagem ao Quixote. E então, agora, eu acho que, dizendo um pouco o que significa para mim o Don Quixote nisso. Don Quixote é meu companheiro de brinquedos, primeiro desde que eu era pequena, desde que eu me entendo por gente. Eu nasci no Rio, no bairro de Santa Teresa, e morei até os 5 anos de idade na Rua Murtinho Nobre, que é onde fica a Fundação Raimundo Castro Maia, onde morava o Raimundo Castro Maia. Meu pai se dava com ele, e eu, às vezes, ia lá, quando meu pai ia visitar, eu brincava no jardim, enfim, alguma coisa assim. Mas, nesse tempo em que eu era muito criança, em cima da mesa, da escrivaninha do meu pai, onde ele escrevia, ele era jornalista e tinha uma máquina de escrever em cima da mesa e ficava
o tempo todo dedilhando ali, era o trabalho dele. Atrás da máquina, no lado onde eu ficava olhando ele trabalhar, havia uma estátua de Dom Quixote, grande, de bronze, que hoje está comigo, eu herdei, está na minha casa. Dom Quixote montado em Rocinante, seguido de Sancho no burrico. E aquele enfeite da mesa do meu pai, da escrivaninha do meu pai, com um cavalo, um burro e 2 homens, aquilo me fascinava. E um dia eu perguntei quem são esses. Ele me falou Dom Quixote e Sancho Panza. E eu perguntei onde eles moram, quem eles são, qualquer coisa assim, que eu não lembro exatamente. Eu me lembro que primeiro ele disse, eles moram na Espanha, mas não moram de verdade na Espanha hoje, eles moram dentro daquele livro ali. E me mostrou um livro na estante. E pegou o livro, abriu, era uma edição enorme do Quixote, ilustrada por Gustave Doré, e aí ele me mostrou Dom Quixote, o Sancho, o Rocinante, o burrico, e eu quis ouvir a história e ele disse que ia me contar aos poucos. Então, durante muito tempo, meu pai me contou essa história e eu tinha 5 anos. Ele me contou, ele não contou a história toda seguida, claro, ele parava na página onde tinha uma ilustração e me contava a história daquela ilustração, de Dom Quixote lendo com um monte de heróis, de monstros, de coisas em volta, sentado em um monte de livro espalhado, a dos moinhos, enfim, cada uma eu fui acompanhando a história do Quixote pelas ilustrações do Gustave Doré. Mas eram as histórias que eu via naquele livro grande, sentada no colo do meu pai, e a maneira pela qual meu pai falava, Dom Quixote querendo consertar o mundo, querendo acabar com tudo que era injusto no mundo, querendo vingar os órfãos e as viúvas que eram maltratados, enfim, aquilo tudo. E a empolgação do meu pai, eu achava que alguma coisa... Meu pai usava um cavanhaque também e era magro e alto. Eu achava que, de algum jeito, meu pai e Dom Quixote tinham uma coisa em comum, esse cavaleiro em comum, de querer consertar tudo que estava errado no mundo. Então, isso já foi um primeiro contato muito cedo ainda e muito forte. Depois, quando eu aprendi a ler, e eu mesmo fui ler, eu li o Dom Quixote das Crianças, do Monteiro Lobato, que, novamente, as ilustrações do André Leblanc eram inspiradas diretamente nas do Doré, simplificadas, estavam ali, e então eu reencontrei um mundo conhecido que vinha ali e vi de novo aquelas mesmas aventuras, e isso sempre estava aí. Eu não sei se foi daí que me veio o lado hispanista, que eu, quando fui para a faculdade, fui fazer letras neolatinas e fiz especialização em língua e literatura espanhola, em literatura espanhola, mais concretamente. Eu fui aluna do professor Zé Carlos Lisboa, que foi um grande hispanista, formador de muita gente maravilhosa aqui no Rio. E, então, essa ligação com a Espanha veio muito forte desde desse momento. E aí, na faculdade, eu li e estudei o Dom Quixote integral e passei a ler e reler várias vezes ao longo da vida. Acho que a última vez que eu reli tem uns 2 ou 3 anos, numa edição com prefácio do Vargas Llosa, que saiu, que é mais recente agora, um belíssimo prefácio dele. E, enfim, então esse convívio com o Quixote sempre existiu para mim. Estou falando demais? Continuo. Não, está perfeito, está perfeito. Porque aí eu ia falar do Portinari agora, como que o Portinari entra nisso para mim. Eu fiz faculdade de letras, mas eu estudava pintura. Eu achava que eu ia ser pintora. Eu estava estudando ali porque precisava ter uma profissão que me rendesse alguma coisa, que eu pudesse dar aula, ganhar dinheiro, etc. Mas a minha ideia era ser pintora. Eu estudava pintura no Museu de Arte Moderna do Rio e já tinha feito 3 anos ali com a Luz Carvão. E, em 1960, o meu pai, que essa altura ele era parlamentar, ele foi observador parlamentar da reunião das Nações Unidas em Nova York, em 1960.
E eu fui com ele, aproveitando que ele estava lá, e para fazer um curso também no Museu de Arte Moderna de Nova York. Mas, em média, eu ia 2 vezes por semana, pelo menos, encontrar com ele na ONU, para a gente voltar para casa juntos, para o apartamento onde tínhamos alugado lá. E todo dia eu esperava por ele no saguão, onde estavam os painéis do Portinari, a Guerra e a Paz. E esse ano de 1960, na ONU, foi um ano muito significativo, porque foi o ano em que entraram para as Nações Unidas, eu não me lembro se 16 ou 18 países africanos, foi o ano da descolonização, o ano que entraram esses todos. E tinha sempre muitas atividades sociais, e aqueles chefes de Estado africanos todos, e as famílias, as esposas, aquilo tudo. E eu fiz amizade muito com as esposas, aquelas roupas lindas, aquelas coisas, e eu, adolescente, assim. Então, eu sabia, eu chegava perto deles, eles gostavam muito de saber, brincavam com isso, porque eu sabia com quem eu devia falar francês ou devia falar inglês, eu não os confundia. Então, eu conheci Nkrumah de Gana, Sékou Touré da Guiné, o Leopoldo Senghor do Senegal e assim por diante. Foi o ano em que o Khrushchev foi à ONU, em que o Tito foi à ONU, em que o Fidel Castro foi à ONU. Então, eu também vi aquelas pessoas todas, e sempre nessa ligeira conversa um pouco social ali naquele saguão, eu dizia, aquele ali, sabe, aquele painel, foi um brasileiro que pintou. O nome dele é Portinari. E eu tinha um orgulho disso, porque os painéis dominam completamente o espaço, eles são imensos, um de um lado, um do outro, e aquilo me dava uma sensação de estar ali representando o Brasil e mostrando o que o Brasil podia ser diante daquela, né, dos problemas todos que a ONU tinha que enfrentar. E então eu estudava pintura, eu tinha essa admiração pelo Portinari, de modo que isso, de certo modo, tinha tudo a ver comigo, e eu me senti muito encampando aqueles painéis como uma coisa minha. Depois passaram-se muitos anos, eu deixei de ser pintora, basicamente, hoje eu pinto só assim, meio de domingo, e me fixei como escritora. E, alguns anos atrás, eu escrevendo para criança, eu fui procurada pela Ione Meloni Nassar, da editora Mercúrio Jovem, Mercúrio, e ela me disse que ela tinha vontade de fazer um livro que trouxesse a obra de Portinari para as crianças, mas de uma maneira lúdica, que não fosse só dando aulinha e mostrando coisa, mas que incorporasse as brincadeiras, o espírito de brincadeira de Portinari num livro infantil. Então, nós começamos a procurar, e tem uma série, né? Quer dizer, todas as brincadeiras infantis, brincadeiras de roda, jogo de futebol, soltar pipa, brincar com carneirinho, enfim, toda a obra do Portinari tinha uma riqueza enorme disso. Eu convivi um pouco com esse material, me apaixonei pela ideia, mergulhei nas obras em que Portinari retratou a infância e acabei criando uma história bem brincalhona, em que os quadros dele dialogam com desenhos infantis, seja desenhos infantis feitos a lápis, que eu tinha guardados dos meus filhos, da minha filha, sobretudo, e seja fotografias de coisas que as crianças desenharam, que as minhas crianças, meus filhos sempre, desenharam na areia da praia ou desenharam em outros lugares, que eu tinha aquilo. Então, eu fiz uma história juntando tudo isso como portas que se abrem de um para o outro, que foi o primeiro livro que eu fiz com Portinari, que é esse aqui, se chama Portinholas, né? Foi o título que eu dei, Portinholas, que então retrata bem as... Não, é difícil parecer assim, mas, enfim, tem muito a infância vista por Portinari. E, então, depois disso, daí a alguns anos, a Ione me procurou novamente para dizer que, conversando com João Cândido Portinari, tinha surgido a ideia de fazer algo com os desenhos a lápis do Portinari para Dom Quixote. Mas que tinha um problema muito grande nisso, não dava para fazer
um Dom Quixote ilustrado por ele, porque foi uma obra que ficou inacabada. Ele fez alguns desenhos, poucos, em torno a 20, né? Quer dizer, 21, disse aí o Antônio, e que se concentram, sobretudo, no início do livro, da história. Tinha muito pouca coisa da segunda parte, muito de outra. Então, não dava, ficava muito desequilibrado pretender fazer um livro contando toda a história, ilustrando com aquilo, como seria. Eu pedi para ver o material, ficar um pouco, estudar, arrumava aquelas reproduções em cima da mesa, olhava, e acabei resolvendo que a maneira de dar um peso maior para o final do meu livro, não ficar só no Quixote, seria misturar o Quixote com Guerra e Paz, que moravam no meu coração havia tantos anos. Então, nós fizemos essa coisa, eu fiz esse texto mais livre, mais ambíguo, que começa resumindo a história de Dom Quixote na parte mais aventureira, mais ao alcance das crianças, e depois vai mostrando aquele artista quixotesco, que também queria consertar o mundo, que também queria desfazer as injustiças todas que existiam e que dedicou a pintura dele a isso, se dedicou a vida a isso, até o ponto de pintar até morrer envenenado, porque precisava contar isso e falar nisso, envenenado pelas tintas da coisa. Então, esse era o preço, e assim surgiu o Cavaleiro do Sonho, que eu acho que é o motivo de eu estar aqui hoje, nessa celebração dos sonhos de justiça e da beleza da arte. Então, isso, assim, mais ou menos, eu acho que é o que me situa nesse universo. Falei demais, mas agora eu passo a bola para a Antônia. Falou ótimo, muito obrigado, Ana Maria, porque você contou essa história maravilhosa de Portinari, de sua relação com Drummond e com Portinari. Eu queria também contar um pouco uma história que realmente todo mundo, quase todo mundo sabe, não sei se todo mundo realmente está lembrando. Don Quixote da Mancha é a história de um personagem universal, mas também eu gostaria de dizer que é a história de um livro que se escapa justamente das mãos do seu próprio autor. Por exemplo, Miguel de Unamuno, que era catedrático y reitor de la Universidad de Salamanca, reconocido por el mundo todo, decía que Cervantes no era autor de Don Quixote, sino Don Quixote, o autor de Cervantes. Y con esa frase yo quería comenzar, porque realmente você tem no começo da história entremés que se chama Entremés dos Romances, anônimo, que conta, ninguém sabe, porque da mesma época da primeira parte de Don Quixote, mas não está datado e é anônimo, então é muito difícil essa datação. Mas esse entremés conta a história de um personagem de classe média que, a base de ler romances, diversos romances, fica doido e sai para a rua e começa a assustar as pessoas que encontra na rua, recitando os romances que ele sabe de cor. Então, não trata as pessoas, sino em forma de romance. Aí esse entremés foi muito conhecido e é um dos grandes mistérios dessa obra Don Quixote, porque, sem dúvida, tem a ver essa imagem com a imagem de Don Quixote, já que Don Quixote é uma imagem muito perfeccionada desse burguês, ou desse personagem, digamos, hidalgo, não é? Do entremés de romances. Pode ser que esse mesmo entremés de romances seja do próprio Cervantes, mas eu duvido que ele tivesse feito, ou talvez tinha feito esse entremés antes e depois perfeccionou a figura de Don Quixote. Ou pode ser que esse romance não fosse escrito por Don Quixote, por Cervantes, mas Cervantes se inspirasse nele para fazer a figura de Don Quixote. Então, aí você tem essa primeira larva de história de Don Quixote, que depois se vai convertir na segunda parte, que seria justamente a primeira saída de Don Quixote, que, segundo alguns críticos, em si era já um pequeno romance, era um romance tipo as novelas exemplares de Cervantes,
como o Licenciado Vidriera, o Coloquio dos Cachorros, dos Cães, o como cualquier otro de esos pequeños romances que él agrupó en ese libro de novelas exemplares. Mas acontece que ese Quixote, que formaba parte o que formaría parte de ese libro, teve un suceso inesperado. E então Cervantes se decidiu escrever a primeira parte do Quixote. E como acontece na vida de Cervantes, a vida está cheia de pequenos problemas, não? Que o Drummond diria, tem uma pedra no meio do caminho. Ele encontrou uma pedra nesse caminho que foi justamente quando ele acabou de publicar o Don Quixote, a primeira parte. Menos de um ano depois, apareceu o livro de Gómez de Avellaneda, que era o nome do autor da segunda parte de Don Quixote. E então Cervantes encontrou que seu personagem, que tinha mais sucesso na obra literária sua, era roubado diretamente por uma pessoa chamada Gómez de Avellaneda, que não escreveu nenhum outro livro com esse título e, por lo tanto, um pseudônimo. Agora, muitos críticos estão pensando que esse nome, Gómez de Avellaneda, é um pseudônimo de Lope de Vega, mas ninguém consegue demonstrar isso. Porque a facilidade de escrever um livro de um romance desse tamanho, em menos de um ano, com essa perfeição e com esses giros de palavras, talvez muita pouca gente na época poderia ser, mas sim podia fazer o Lope de Vega. Mas deixando essa outra grande dúvida, quem é o autor do Entre Meus Romances, quem é o autor do Quixote, de Gómez de Avellaneda, aí Cervantes se melhora a si mesmo e escreve a segunda parte. E essa segunda parte é, para mim, uma das obras maiores da literatura espanhola e do mundo todo, porque realmente ele apropria personagem de Gómez de Avellaneda, utiliza os meios que tem e cria justamente uma filosofia da vida, porque ele se dá conta da importância que tem Don Quixote, do símbolo que é Don Quixote e da importância do personagem. Então, essa história do livro, uma história que, como vocês sabem, está cheia de pedras, mas está cheia de vitórias, porque vão se superando as diferentes provas. Realmente, essa origem está no entremés dos romances, ninguém sabe. Essa primeira parte de Don Quixote foi realmente um conto prévio que depois se foi convertido em romance, uma coisa parecida que aconteceu no Brasil com o Grande Sertão Veredas, que talvez tem uma estrutura inicial de conto, mas que depois se desenvolve em uma grande pica, é maravilhoso. Então, eu acho que nesse sentido, Guimarães Rosa e Cervantes são parecidos, no sentido que eles faz uma obra que extralimita os próprios limites, que supera os próprios limites da sua própria criação. E no caso de Cervantes, aliás, tem essa outra pedra, ou seja, esse outro obstáculo, que é o de Gómez de Avellaneda, que ele sabe superar, sabe aproveitar o melhor do livro, os personagens do livro, e sabe recuperar a figura de Don Quixote, que sai triunfante, aliás, das histórias de uns e de outros. Quer dizer que tem duas histórias de Don Quixote, que é uma história para mim maravilhosa, mas também é maravilhosa a história do livro. O livro foi escrito quase magicamente. E por isso acho que o Unamuno, quando fala que é Don Quixote o autor de Cervantes, é porque Cervantes se descobriu através de Don Quixote. E o próprio Don Quixote foi encaminhando a própria vida da escrita do Cervantes. Isso um pouco também eu queria contar esse outro lado, digamos, da imagem de Don Quixote de Cervantes. Tem toda razão. E essa aproximação do Grande Sertão Veredas com o Don Quixote, como esses romances rios, né, que fazem uma enchente, transbordam, irrigam tudo, né? E tem toda razão. São raras as obras assim. São obras que superam o criador, né? Um pouco queria explicar Unamuno, é que são obras que superam completamente o criador. O criador tem um limite, mas essa obra é mais grande que o próprio criador, não é? Vai mais longe que o próprio criador. Cervantes seria um bom escritor do século de ouro espanhol, sem dúvida, sino Don Quixote. Seria talvez um escritor de um bom nível, mas não superior a Góngora, não superior a Lope de Vega, sempre num patamar inferior.
mas Dom Quixote situa ele já no mundo universal. Quer dizer, as obras de Lope de Vega ou de Góngora não vão ser conhecidas tão universalmente como Dom Quixote. Toda a época literária, toda a cultura ocidental, em cada uma das etapas, você vê como essa etapa, tanto os ilustrados da França, como românticos alemães, como russos, como agora os brasileiros, não é? Então, todo esse mundo reinterpreta Dom Quixote. Agora, Portinari retoma a figura de Dom Quixote e dá uma nova versão nesses 20 desenhos, esses 21 desenhos, que realmente é uma lástima que não pudo terminar a sua representação de Dom Quixote. Mas também Drummond. Drummond pega essa imagem de Dom Quixote. Também. Aunque acho que talvez para Drummond, eu não sei o que você pensa, Ana Maria, mas para Drummond era mais significativo Sancho Panza que Dom Quixote. Eu acho também acho. Gosto dessa observação, porque eu também acho. Aliás, eu estava aqui pensando, você falou em Unamuno, eu lembro enfim, que eu li isso quando estava na faculdade, eu não lembro se esse comentário é do Unamuno ou do Azorín, que diz que na segunda parte do Quixote, o Dom Quixote vai se convertendo em Sancho e Sancho vai se convertendo em Dom Quixote. Quer dizer, o Quixote vai ficando mais realista, percebendo que estão pregando uma peça nele, estão querendo enganá-lo, que o duque e a duquesa, aquilo pode não ser tão sonho dele, pode ser que seja uma armação, e o Sancho cada vez mais enlouquecido pela vaidade, pela ambição, pela cobiça, fica sonhando com a ilha de tal maneira que ele acha que está na ilha, que vai para lá. Quer dizer, o Sancho começa a acreditar na imaginação e Dom Quixote vai caindo na realidade, o que também é uma inversão muito interessante, né? Não, afinal, é uma simbiose dos dois, não é? É uma simbiose dos dois. Há uma passagem, por exemplo, de Dom Quixote, em que Dom Quixote fala para Sancho que ele pede que vá a uma cidadezinha que aparece, que encontra no caminho, e que ele acha que é um castelo, um castelo e um palácio onde só pode morar a sua grande Dulcinea do Toboso. E manda ao escudeiro que vá lá e diga que ele, o gran caballero da triste figura, está atrás, esperando, né, para rendir uma homenagem a Dulcinea. E aí Sancho Panza vai até essa cidadezinha, é um povoado, né, de camponeses, não sabe como vai resolver esse problema, não vai encontrar uma princesa lá. Então ele acha, bom, esse meu amo é meio maluco. Então fala e sai e diz a Dom Quixote: oh, meu senhor, daqui a pouco a senhora Dulcinea vai sair com suas 2 e 3 damas, porque já tinha visto que 3 camponesas vinham nos borricos caminhando, né? Então, quando aparecem as 3 camponesas, não, cheirosas, feias, meio mal vestidas, não sei o quê, aí fala, é aqui, a Dulcinea e tudo isso. E ele fala, mas, Sancho Panza, elas não são, parecem camponesas, mas não é Dulcinea, que sim, meu senhor Dom Quixote, são, é Dulcinea, e as outras damas que acompanham. E aí Dom Quixote fica, se postra ante elas, fala coisas maravilhosas, não sei o quê, e as camponesas não entendem nada, vai embora. E de repente Dom Quixote fala, meu amigo Sancho, esses magos que me estão tentando enganar confundiram para mim as 3 princesas que você viu em 3 camponesas horríveis. Mas sempre é assim. Quer dizer que o próprio Sancho Panza, ele está jogando com Dom Quixote. Igual que Dom Quixote está jogando de alguma forma com Sancho Panza e a Ilha Barataria. É um jogo a 2, não é a 2. É o que eu acho maravilhoso do livro, né? E aí outra coisa, como sua experiência de pintora, e é uma lástima que não esteja conosco o João Cândido, que me falou ontem que ia falar sobre a relação de Portinari com a Espanha, que foi muito intensa, al parecer foi amigo de Rafael Alberti e de alguns intelectuais espanhóis, era um grande admirador de visitar o Prado, mas qual é a opinião da Ana Maria Machado como artista plástica, neste caso, dos desenhos de Portinari? Eu acho que esses desenhos
estão entre as coisas mais maduras, mais bonitas que ele fez, mais fortes. Eu gosto imensamente, eu acho que ele tem uma coisa no traço que porque é um Portinari desenhista muito, né? Não só pintor, mas desenhista. Eu gosto imensamente, eu acho que ele tem uma coisa depurada à essência, que é muito interessante. Não, eu gosto também, não é? São desenhos muito rápidos, muito É, fáceis, parecem fáceis, mas realmente são muito expressivos, não é? E o lápis de cor, de repente, tem uma força que você não imaginava, não é? Não eu acho imaginava que porque, raras vezes a gente encontra o lápis de cor com essa força assim, claro. exatamente, é um desenho quase infantil, mas de uma força pictórica impressionante. Realmente acho que é uma pintura que nós tínhamos que editar de novo, não é? Porque nós aqui no Instituto Cervantes que estamos defendendo justamente a imagem de Don Quixote e a língua espanhola, mas também encontrar os caminhos que ligam a Espanha com o Brasil. Acho que realmente esa imagen quixotesca representada en tres grandes artistas, sen dúbida tres grandes artistas, como son o Portinari, o Drummond, o Norberto Macedo, que para mí un violonista tamén extraordinario, un compositor moito bon, tal vez na mesma altura da Drummond o de Portinari, mas realmente un grande compositor. Realmente é uma mostra de como Don Quixote continua vivo e como Don Quixote não somente é literário, é pictórico, é artístico, é musical, abrange todas as áreas da cultura, não é? E como ele é universal, né? Isso é impressionante, como ao mesmo tempo ele é tão espanhol e tão universal. A gente vê como ele é retomado na literatura ao longo da história da literatura por Joyce, por Borges, agora por Salman Rushdie, que fez um. Aliás, acabei de ler, é muito divertido o Quixote do Rushdie. Enfim, a quantidade de autores que volta a esse tema da imaginação, do sonho, de criar um outro mundo e ter o choque da realidade com ele, enfim. E é um tema universal, e é isso que faz o clássico, né? Pois eu acho que o clássico agora reunimos a três clássicos, não é? Drummond, Portinari e Cervantes. Então, eu não sei se você queria acrescentar alguma coisa, a gente já falou um pouco de todos os aspectos, não é? De Cervantes, de Don Quixote. Não, eu não tenho nada para acrescentar, não. Já. Não me ocorre nada para acrescentar, não. Eu já falei, eu só tinha a falar mesmo a partir da emoção que eu disse, da memória, da emoção. Eu não sou especialista em nada disso, então. Não, você é uma grande especialista da vida, Ana Maria, e você fez esse livro, voltou a lembrar, não é? Que é justamente o livro de Don Quixote, o Cavaleiro do Sonho, não é? Jorge Amado escreveu o Cavaleiro da Esperança, você escreveu o Cavaleiro do Sono. Eu não sei se o sono está bem por cima da esperança, mas sem sonho não tem esperança nenhuma, não é? Então, eu acho que realmente, bom, acho que a gente já fez essa apresentação. Eu lamento muitíssimo, realmente, a ausência do João Cândido, porque ele realmente tinha umas ideias muito interessantes a mostrar, essa relação de Portinari com a Espanha, que foi grande, né? E que realmente se traduz em bons amigos, como o poeta Alberti, como outros poetas, não é? E outros escritores e pintores espanhóis, mas outra vez vamos conseguir recuperar essa entrevista e esse encontro, porque João Cândido ele estava muito triste de não poder assistir, e pediu muitíssimo a todo mundo que desculpasse ele não poder estar. Eu queria só aproveitar para relembrar, né, em relação ao projeto. Esse, na verdade, é um projeto, como o diretor também já comentou, multidisciplinar, ele engloba várias disciplinas artísticas, e nós temos essa série de conferências especializadas, e amanhã também
temos mais uma das conferências, né? Amanhã nós temos o tema da tradução dos poemas de Drummond, traduções drummondianas em letras hispânicas, e vamos ter essa conversa justamente com o diretor, que foi um dos tradutores, né, ao espanhol, com o Antônio Maura, e o embaixador do México na Malásia também traduziu os poemas de Drummond, o embaixador Edmundo Fontes. Então, também estão todos convidados para amanhã. Eu vou comentando isso enquanto as pessoas vão aqui se animando a mandar as perguntas. E a série, né, a atividade que fecha essa série é o Notas Quixotescas no violão de Norberto Macedo, e que vamos contar com a participação de João Guilherme Ripper, que é presidente da Academia Brasileira de Música, Rosana Lanzelotti, que também está aqui conosco no público, ela é cravista, musicista, presidente do Música Brasilis, que incluiu essas 21 peças musicais de Norberto Macedo, e Paulo Pedrasoli, que é músico e também apoiou e colaborou no processo de edição e restauração dessas partituras. Então, é um projeto realmente bem completo e bonito, e eu convido novamente a todos, né, que estejam aqui conosco. Eu gostaria simplesmente explicar a live que terá amanhã, porque quando os museus Castro Maia, o Museu Sacra do Céu, né, e Vera de Alencar, que tem que lembrar sempre a Vera de Alencar, porque está na origem deste livro, né? Nós encontramos uma financiação para o livro e queríamos publicar, logicamente, posto que estavam dos Cervantes detrás, queríamos publicar os poemas em português, evidentemente, de Drummond, mas também uma tradução espanhola. Estuve procurando en un lugar, en otro, quién podría traducir, y al final yo me decidí, yo no sé por qué, mas yo tomé la decisión de asumir esa responsabilidad. No tenía perto ninguna persona que pudiese confiar, o tenía que procurar a alguien. En España también no tengo muchas traducciones de Drummond, los traductores están medio perdidos, y al final yo tomé la decisión de traducir los poemas. Cuando ya estaban traducidos, ya prontos para editar, aí a própria Aline, você que descobriu através de um artigo que tinha uma tradução anterior de um mexicano que era diplomata e que era Edmundo Fontes, não é assim? Então foi uma pesquisa realmente complicada encontrar esse personagem Edmundo Fontes que ninguém conhecia no momento, né? Que tinha conhecido a Drummond, e localizamos a Edmundo Fontes, localizamos a ele, comunicamos com ele e ele enviou as traduções de ese libro que él descubrió justamente los diseños de Portinari, los poemas de Drummond. Él como cónsul de México no Río de Janeiro nos años 70 más o menos, ¿no? 75 por ahí. Él entonces tuve la oportunidad de conocer a Drummond y hizo una traducción que no se publicó, solo se publicó lá en México debido a servicios diplomáticos mexicanos, o Ministerio de Relaciones Exteriores de México, que publicó una pequeña edición de 100 ejemplares que hoy está esgotadísimo. Entonces ahí decidí realmente, ¿por qué no hacer justamente un encuentro entre los dos traductores, ya que tínhamos cesado al primer traductor? Isso que a gente vai tentar reproduzir amanhã. Bom, então, muito obrigado, Ana Maria, muito obrigado, Aline, muito obrigado a todo mundo que quis compartilhar esse encontro, no qual se dão a mão o Portinari e Cervantes, e realmente nós, desde o Instituto Cervantes, estamos realmente complacidos com esse interesse, e realmente acho que Portinari recolheu o espírito de Don Quixote, um espírito brasileiro, um espírito do século XX. Realmente é a única coisa que posso dizer. Don Quixote continua vivo, não somente entre os brasileiros, né? Como falou Ana Maria, mesmo Salman Rushdie publicou um livro também sobre Don Quixote. É dizer, todo mundo ainda temos vivenciado a vitalidade, não é? Desse personagem que é mais que seu próprio autor e que vive pelo mundo todo, não é? Pelos caminhos do mundo todo. Muitíssimo obrigado.